Olá, meus amores, tudo bom? Meu nome é Thaline Barreto do canal Vida em Cores e hoje nós vamos colorir mais uma imagenzinha com o material giz pastel oleoso. Eu escolhi esse livro aqui, Romantic Country 2, eu já comecei a colorir e o que a gente vai colorir hoje é só uma parte, tá? Eu quero mostrar para vocês como que eu tô fazendo uma árvore apenas utilizando o giz pastel oleoso. Bom, pessoal, a imagem que eu escolhi é essa paisagem aqui nessa natureza. Então, fiz aqui já o fundo, algumas partes e deixei essa árvore bem grande aqui para a gente poder colorir junto apenas utilizando o giz pastel oleoso, certo? Como eu falei para vocês, eu estou utilizando o giz da Paul Rubens. Estou misturando aqui os tons clássicos com os tons pastéis. Tem review dele aqui no canal, se você ainda não conhece, dá uma olhadinha direitinho, vou pedir para Thiago deixar aqui nos cards. E vamos lá, gente, não tem segredo nenhum para colorir com esse material. Eu coloquei aqui um washi tape para não borrar a ilustração do lado, certinho. Eu utilizo também esse materialzinho que é uma esponjinha de maquiagem para poder a gente espalhar o giz. E para essa ilustração, eu vou dar até um zoom aqui. Para essa ilustração eu estou utilizando o preto da Pentel, que é o 28. Não reparem na minha unha que hoje rasgou aqui um pedaço do esmalte. Odeio quando isso acontece. O Burn Amber, que é o 333 da Paul Rubens. O rosinha claro, um bege, um marronzinho claro, né? O Yumzoma, só tem o nome, tá? Não tem o número, esse aqui é do tons pastéis. O cinza, que é o Light Gray 353, e a gente vai botar também um pouquinho desse Miru, que também é do giz pastel e ele não tem numeração, tá? Então é basicamente esses tons, normalmente são os tons que eu utilizo também com lápis de cor, tá? Um marrom mais escuro, um marronzinho mais claro, um cinza e um oliva. Então vamos lá, eu vou começar aqui primeiro com o preto da Pentel, porque quando a gente utiliza o Pentel por cima da Paul Rubens, ele dá uma sambada e tal. Ele pinta, agora tem que esperar o da Paul Rubens secar, porque ele é um pouco mais oleoso. Então, quando passa ele por baixo, né, primeiro, aí o da Paul Rubens consegue mesclar um pouco. Bom, então eu vou começar passando o preto aqui nas partes que eu quero que tenha mais profundidade. Normalmente eu coloco aqui, né, na parte de baixo da imagem que está recebendo sombra. Então é basicamente isso, eu vou botar onde tem mais sombra. Nas raízes, né, no caso. Está recebendo uma sombrazinha. Aqui também. E aqui do lado de cá eu também vou botar um pouquinho. Que é como se a iluminação estivesse vindo de cá pra lá, tá? Tô botando assim no meio também alguns traços, que é pra dar a ideia de que o tronco tem algumas movimentações, como tem aqui já os traços que a própria autora já deixou. Então eu vou riscando aqui na lateral, no encontro aqui dos galhos, no Vzinho, também boto. Se eu fosse fazer só com da Pentel, eu botaria o preto não no início, tá, pessoal? Eu botaria mais pro final, porque o preto ele mancha bastante, né? Por ser uma cor escura, por ser preto, né? Por ser preto. Então eu botaria depois. Começaria com um marrom. Quem quiser utilizar as cores da Pentel, então eu usaria o preto, esse marrom aqui, ó, que é o 45, tá? Que é o Indian Red. Deixa eu ver. Ah, não, desculpa. Eu usaria esse marrom aqui, que é o 9, Van Dyck Brown, o preto, esse begezinho aqui, ó, que é o Pale Brown, e o cinza, eu usaria um tom tipo o 26, que é o Grey.
e esse tonzinho aqui, ó, que é o Yellow Grey, tá? Pra fazer. Ou esse oliva aqui, que é o Olive Green, bem pouquinho. Tá, então já agora com o marrom da Paul Rubens aqui, eu vou passar por cima do preto, porque ele pigmenta por cima do preto. E da mesma forma que eu fiz o preto, eu passo, né, por cima do preto aqui, ó, e venho esfumando para a parte que a gente não colocou cor. Com a mão mais levinha, mas trazendo o pigmento, né, que ele é um marronzinho bem bonito. Vocês podem ver que a cor dele muda, né? Quando tem um preto por baixo. Ele é esse tomzinho mais quente, mas por causa do preto ele fica um tom mais de marrom mais escuro. E ele consegue fazer essa mescla de cor com o da Pentel por baixo, porque ele tem uma quantidade de óleo maior na composição. Então ele consegue dissolver o pigmento da Pentel e dando um efeito, né, mudando a cor mesmo, porque como eu falei, o da Pentel ele é mais grosso, né, mais rígido o giz, e o da Paul Rubens ele é mais molengo, assim, parecendo um batom. Aí pela questão, né, dos componentes da Paul Rubens, ele consegue dissolver o da Pentel, trazendo aí uma emoliência. O giz. E à medida que a gente vai pintando coisas maiores, pessoal, a gente acaba fazendo uma ponta, ó, tá vendo? Como ele já tá com uma pontinha ali, e isso vai facilitando. Então eu vou pintando e vou girando o giz, já pra quando eu quiser fazer uma coisa menorzinha, que requer um pouco mais de detalhe, ele já vai ter uma ponta por causa do colorido maior que eu fiz anteriormente. Então eu vou sempre utilizando os lados do giz assim, ó, para ele manter aí uma pontinha. Agora eu vou com o marronzinho mais claro e vou passar por cima de tudo de novo. Da mesma forma que a gente faz aí com os lápis de cor. E aqui a gente pode também até já vir com o esfuminho. Aqui eu meio que venho cobrindo as partes, né, que eu deixei em branco. Aí eu uso aquele pincelzinho que eu falei com vocês. Aqui, pessoal, então eu vou passar aqui o pincelzinho. Já iniciar aqui as partes de esfumar. Não tem problema assim nessa parte da esfumagem, assim, essa parte. Mas enfim, não sei se nessa parte da esfumagem aqui, se borrar um pouco aqui fora, não tem problema, pessoal. Quando a gente vier com os verdes, né, pra fazer a grama, a gente vai acabar passando por cima, tá? Então não se preocupe aí que vai dar tudo certo. Se depois a gente precisar voltar com o preto também, da Pentel, eu prefiro que seja da Pentel, porque como eu falei, a gente tem uma precisão maior com o giz da Pentel, né? O da Paul Rubens é muito macio e o preto dele é extremamente pigmentado, então a gente pode acabar fazendo bagunça. Aí dá pra voltar também, tá? Não se preocupe. Vou mostrar pra vocês que dá pra vir tranquilo. Aí quando a gente esfuma o preto da Pentel, acaba se misturando aqui e ele não tira, né, as marcações que a gente fez. Ele só dá uma mesclada.
como fica bonito o resultado, né? Bom, como eu falei, o preto aqui a gente pode pegar novamente e a gente pode voltar com ele em algumas partes, porque o preto é muito forte. Algumas partes que a gente quiser dar um pouquinho mais de profundidade, dá para usar tranquilamente. E o cinza e o verde eu boto só em algumas partes, tipo aqui na frente, onde está recebendo mais luz, né? Eu boto o cinza e o verde eu só passo alguns traços assim, ó, que é só para dar uma corzinha de musgo, né? De que tá assim na natureza, né? Recebendo ali a questão do tempo e tal. Então só para fazer uma gracinha mesmo, fazer umas manchas e deixar uma coloração mais natureza. E o cinza é para trazer a luz e tal. Claro que existe aquelas árvores que tem as cores, né, bem um cinza bem marcado, mas não é o caso aqui. Eu gosto desse tomzinho assim, só para mesmo dar um efeito. E eu também tento manter a direção ali do traço para não ficar a marca da esponja. Essa daqui mesmo já ficou bem mais clara do que a de cá. Lembrando também, pessoal, que o giz pastel oleoso é como se fosse aquarela. A gente pode esperar também secar para dar algumas camadas com o material, porque ela seca e à medida que ela seca a gente consegue vir com outras marcas, né? Tipo o da Pentel, por exemplo, se quiser fazer algum outro efeito. Então a gente pode esperar secar para fazer alguma coisa também. Eu sinto também que no inverno parece que o giz seca mais rápido por causa do frio, né? Sei. E as cores dessa árvore aqui também estão mais aparente, né? Mais visível, mais clara também, porque ela tá em primeiro plano na ilustração. A gente pode ver que ela sai daqui da frente, né? Enquanto que as outras já estão lá pro fundo. Notem que a de cá de trás ela tá só um borrão. Então a gente também tem que prestar atenção nesses detalhes na ilustração quando for fazer o colorido, né? Para não ficar uma ilustração assim disforme. Como eu falei com relação às manchas, aqui, né, com o pincel não tem problema. Quando a gente vier fazendo a parte aqui das folhas, né, e tudo mais, ele vai e tampa, porque o giz, ele acaba cobrindo. Pronto, pessoal, agora vamos passar aqui para essa folhagem. Eu vou fazer verde mesmo. A gente podia fazer também tons outonais e tudo mais, mas eu acho que o verde vai ficar mais bonito. Eu vou começar aqui utilizando o da Pentel, o verde Dark Green, que é um verde mais escuro da caixa de 50 cores, que é o 57. E eu vou fazer da mesma forma que eu fiz aqui com o marrom, tá? Eu vou começar colocando aqui as partes de sombra, tá? Onde vai estar as cores mais escuras. E a gente pode estar fazendo em movimentos circulares. E aqui a gente não precisa nem esfumar qualquer coisa, porque a árvore, né? Não precisa nem esfumar, porque a árvore tem esse efeito de folhagem. Então, vou fazendo assim movimentos bem circulares. E aí, em cada tufinho desses aqui que a própria autora fez, ó, eu vou fazendo uma manchinha aqui com esse verde. O ideal também, pessoal, é colocar tons diferentes do que você utilizou no fundo, que é para não ficar tudo muito da mesma cor. Pelo menos eu gosto de fazer dessa forma. Mas se eu não tivesse colocado verde, poderia fazer em tons, como eu falei, outonais, né? Aquele tom de
ocres, verdes, olivas, laranja, enfim. E também dá pra fazer rosa, né? Qualquer coisa, a outra ali eu faço uma corzinha diferente. Pronto, uma parte já foi. Agora a gente pode pegar outro tom de verde. Peguei esse daqui que é o 16, que é o Blue Green. Vou acrescentar aqui. E aí, gente, vocês podem estar adaptando também para os livros de vocês. Por exemplo, misturar materiais, né? Tá colorindo uma ilustração, mas apareceu uma árvore bem grande e aí você tem um pouco de insegurança de fazer com o lápis de cor. Você pode estar fazendo a árvore com o giz e deixando o restante das coisas para fazer com o lápis de cor. Então não tem problema misturar. Então passa por cima da cor anterior, né? Porque a gente vai dessa forma espalhar, né, o pigmento de baixo. E aí vem espalhando, trazendo a outra cor mais para cima. Agora a gente já pode colocar outra cor. Eu vou pegar o da Paul Rubens, tá? Peguei esse 175 aqui, que é um verde bem claro. Vamos ver no que vai dar. Aqui talvez eu vou ter que fazer uma misturada, porque a textura é diferente, né? Como eu falei pra vocês. Gente, tem alguns giz meus da Paul Rubens que ele tá com uma textura bem estranha. Tá como se fosse um giz muito velho, que tivesse lá no estoque parado, sabe? E ele não deixa uma textura legal. E esse verde aqui, isso aconteceu mais nessa caixa de tons básicos, né? Os tons pastéis estão todos bons. Mas nessa caixa de tons básicos aqui vieram muitas cores assim, inclusive esse é uma dessas cores. O verde escuro também veio com esse defeito. E eu fiquei um pouco frustrada, mas fazer o que, né? Paciência. Tem como trocar mais, já estou usando tudo. Dá para fazer os trabalhos, mas ele não fica com a mesma beleza do giz pastel, dos tons pastéis. Vou pegar esse daqui também da Paul Rubens. Esse daqui é o tom pastel, né? Um tom de verdinho mais claro. Ah, não. Esse não. Vou pegar esse, que é o Yellow Green 168. Para mesclar aqui essas cores. Eu vou pegar novamente o Dark Green e tem algumas partes aqui próximo ao galho que eu não quero que fique branco. Então eu vou usar só para isso. Para tirar essas marcações aqui, ó. E agora, pessoal, como eu falei que o Pentel não pega direito em cima do Paul Rubens, eu voltei com o verde mais escuro da paleta da Pentel. E tô fazendo movimentos bem pequenininhos em forma de C, sabe? Em formas assim circulares, bem miúdas, para poder meio que mesclar aqui esses vários tons de verde. Então ele acaba tirando um pouco do excesso da Paul Rubens, né? Espalhando de alguma forma. E deixando também um pouco do pigmento dele, porque a composição oleosa, né, da Paul Rubens permite que ele solte também um pouco do pigmento dele. Mas é bem menos do que se tivesse passado ele primeiro. Então, dessa forma, a gente vai aqui ó, espalhando, mesclando e dando um efeito mais árvore, né, de folha, aquela coisa mais
preenchidinha, né? Eu gostei bastante. Eu espero que vocês também tenham gostado. Se gostou, não esquecem de deixar aquele like maravilhoso que ajuda bastante aqui o canal. E não vai fazer nenhuma falta para você também, né? E ativa o sininho para que não perca nenhum vídeo aqui no canal. A gente está sempre trazendo um vídeo legal aqui. Esse tema aí, giz pastel oleoso, vai estar sempre aparecendo por aqui, deve ser um pouquinho mais recorrente, porque eu estou apaixonada nesse material e eu quero que você também se apaixone e tire aí da sua gaveta, que eu sei que você tem esse giz aí, nunca usou, tem medo de usar. Depois de fazer esse trabalho aqui, eu não vou, pessoal, colocar spray, vou deixar ele secando aqui com a folhinha aberta mais ou menos um dia, 2 dias, depende. Vou riscando aqui e vou sentindo a textura dele, tá? E pode ficar tranquilo que ele não transfere, tá bom? Se você assistiu até aqui, deixa aí nos comentários para eu saber que você assistiu. Comenta aí, vou tirar meu giz da gaveta, para eu saber que você assistiu até aqui, tá bom, pessoal? E é isso, olha só o resultado, eu gostei. Eu espero que vocês também tenham gostado e até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. Beijo, beijo.